Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais um dia para falar do livro O Céu e o Inferno. E neste dia, ainda no capítulo Espíritos Felizes, nós também traremos aqui mais um depoimento de um espírito que desencarnou, para a gente poder entender essa passagem, como que é do outro lado. Então, falando um pouquinho desse depoimento, nós vamos tratar do espírito Samuel Felipe, que também desencarnou, morreu em dezembro de 1862, com 55 anos de idade, em consequência de uma dolorosa doença. Esse Samuel Felipe também é um trabalhador, uma pessoa muito religiosa, com uma fé muito ardente, E ele foi evocado várias vezes após o seu desencarne na vida física. Ele também era um homem reconhecido pelos trabalhadores, pelos colegas e amigos, uma pessoa de bem, que se esforçava bastante. Relatam que jamais presenciaram ele ter uma atitude que pudesse prejudicar alguém de forma voluntária. Então era uma pessoa que realmente prezava muito para tentar ter uma disciplina, mandar uma conduta correta, de fazer as coisas de forma que não pudesse prejudicar o próximo, uma visão mais humanista. Então, conhecendo um pouquinho do perfil dele, esse é o espírito que foi evocado, que foi ali também entrevistado, e vamos ver o que ele relata para nós. Então, a equipe também participou dessa entrevista com ele, evocando, para saber como é que era do outro lado, e começou então a entrevista. E um dos pontos que foi perguntado a ele, a primeira pergunta que é feita a ele, tendes uma recordação de vossos últimos instantes na Terra? Então ele responde: perfeitamente, essa recordação voltou-me pouco a pouco, pois naquele momento minhas ideias eram confusas. Então ele relata ali que também ele teve essa oportunidade de que no começo ele sentiu aquela coisa do desligamento, reforçando um pouquinho, que são as três fases: é o desligamento, o estado perturbativo, que é a segunda fase, e a terceira fase é o despertar, quando o espírito reconhece já que não está mais no plano físico. Então essa é a primeira pergunta que os colegas fazem a ele naquele primeiro momento. Na segunda pergunta vem o seguinte: gostarias de relatar como foi vossa passagem da vida corporal para a vida espiritual, assim como vossa situação no mundo dos espíritos? Então, uma pergunta mais abrangente, falando um pouquinho do momento do desencarne e como ele se encontra na vida espiritual depois do despertar. Então, ele vem dizendo o seguinte, embora sofrendo anualmente na minha última doença, que a doença dele foi dolorosa, ele sofreu por causa disso, continuando, não tive agonia. A morte veio para mim como um sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Não me debati com as últimas opressões. A separação operou-se sem esforço, sem dor. Isso ocorreu, logicamente, porque era um espírito que trabalhava muito, era uma pessoa que, enquanto esteve aqui na Terra, procurou estudar a vida futura, e procurou também se policiar para ter uma conduta correta, ser uma pessoa de bem. Então, neste momento, devido até à situação da doença dele, e chegando a morte física perto, ele relata que não se agarrou, porque ele sabia, que existia a vida futura, ele se preparou para isso. Então, quando chegou o momento, é como se ele também pudesse se libertar, sabendo do que vinha, que existia algo, um passo a ser dado a seguinte, não era uma coisa que acabou, baixou as cortinas e não existia mais nada. Então, ele trabalhou muito isso. Dando sequência no depoimento dele, ainda nessa pergunta, ele não sabe, ele diz que ignora quanto tempo durou esse sono, mas foi curto, ou seja, aquela questão do desligamento, e depois aquela situação do estado de perturbação, que a gente fala que é como se fosse um nevoeiro, onde ainda a gente não sabe bem onde a gente está. Então ele relata isso. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado anterior, ou seja, ainda no corpo físico, sentia as dores, porque atravessava uma doença, mas quando ele percebe isso, foi de uma calma, de uma tranquilidade, de uma serenidade, quando ele percebe ali, esse desligamento, sem dor. Queria levantar-me, andar, mas sentia um entorpecimento natural. E eu me abandonava a ele, sem me dar conta da minha situação e sem suspeitar que deixara a terra. Nesse momento, ele visualiza a esposa e alguns amigos com ele no quarto. Então, nesse momento, quando ele já está ali na fase já indo para o despertar, ele percebe já que não está mais no corpo físico. E ele vê ali no quarto a esposa, os amigos ainda, É como se fosse ali orando por ele, porque aí está o corpo dele ainda, Então você percebe ali que é um espírito que já
rapidamente, né, conseguiu passar dessa fase do desligamento, do estado perturbativo, e indo já para a fase do despertar, né? Continuando, ele também viu-se rodeado por várias pessoas queridas, que já tinham morrido há muito tempo, e outros que não reconhecia imediatamente, e que ali estavam para rezar por ele, orando por ele, aguardando o seu despertar. Então veja, né, nesse momento, quando ele visualiza, né, a mulher e os amigos ali, ele também visualiza outras pessoas que já tinham desencarnado há muito tempo, que estavam ali com ele, né, ajudando ele nesse momento, e algumas até que ele nem reconhecia, mas que estavam também querendo o bem dele. São espíritos amigos, protetores, que vieram ao encontro dele para que ele pudesse também ter essa passagem mais tranquila, né, com apoio. Mérito, evidentemente, de tudo que ele fez, claro, né, na sua passagem terrena, né? Então ele relata isso também, que ele visualiza, além da família e os amigos, né, ele visualiza essas pessoas também, esses espíritos que vieram ao encontro dele, amigos queridos que já haviam partido já anteriormente a ele. Então veja, né, que ele já está naquele momento de despertar, já se reconhece, né, onde ele já está, que ele não está mais no mundo físico, né. O despertar para o mundo espiritual, continuando, né, também agradeceu aos seus restos mortais, que é o seu corpo, né, assim como nos depoimentos anteriores, ele também agradece porque o corpo é uma forma de você purificar a alma, né? Então é importante, né, nós valorizarmos o nosso corpo, porque nós carregamos ele, a nossa casa, né, que através o espírito fica vinculado ao corpo. Então ele agradece aquele período que esteve com o corpo, porque também é uma maneira de você se purificar, de passar pelas provas e expiações, né? Nesse momento ele reencontra aqueles que o amaram e se enche de alegria. Então ele percebe já que não está mais realmente no planeta Terra e se alegra, né, do novo mundo que o aguarda, né? Também relata que se comunicava pelo olhar e pelos pensamentos. Nos depoimentos anteriores, a mesma coisa, né? Quando você está liberto do mundo físico, você se comunica no mundo espiritual de uma forma diferente. É como se fosse pelos pensamentos, pelo olhar ali penetrante, né? Os espíritos se comunicam dessa forma, de uma maneira que o pensamento seria uma linguagem deles, né? Relata que sua memória trazia à tona experiências terrenas e se perguntava se estava livre delas. Então, nesse momento, ele também, ainda um pouco sob a influência, né, da questão do mundo terreno, ele se via pensando algumas coisas assim, que às vezes ele tinha esses pensamentos quando estava encarnado. E aí ele volta assim novamente e começa a se adaptar, né, e percebe já que não tem mais necessidade daquilo, que já se encontra no outro momento, sem dor, né, sem a influência terrena, mas ainda nesse processo de adaptação. É um ponto também que ele relata. Aí vem uma terceira pergunta, né, que a equipe pergunta ele, se o mundo novo, onde reencontrou vários amigos, o fez perder de vista a vossa família e amigos na terra. Olha só o que ele responde, né? Se esse mundo novo, né, que estava encantando ele, estava fazendo com que ele esquecesse a vida terrena, né, e a família, os amigos, etc. Então ele responde da seguinte forma: o mundo novo, o mundo onde está, me faz desenhar a terra, mas não os espíritos que aí estão encarnados. Ou seja, ele não tem mais a necessidade de visualizar a terra ali, mas os espíritos sim, as pessoas com quem ele conviveu, a família, os amigos, ele continua dando valor, porque senão ele seria um egoísta, um individualista. Ele relata isso, né? Olha que importante, mesmo não estando mais no planeta Terra, mas nós que estamos aqui somos espíritos encarnados. Então, todos aqueles que partiram já antes de nós querem o nosso bem, estimam o nosso bem, eles procuram nos influenciar de forma positiva para que a gente possa acertar mais, ter uma vida mais equilibrada. Então ele vem relatar isso, né? E aí ele faz alguns comentários sobre isso, né? Relata que frequentemente rever os seus, né, que seriam os amigos, a família, tem essa possibilidade, né, já que ele está num estado um pouco mais assim evoluído, então ele tem essa condição. Fica feliz pela boa recordação que guardaram dele, ou seja, as pessoas quando emitem uma prece ou fazem um comentário, ele também fica feliz, ele recebe isso, né, no mundo espiritual. Seus pensamentos me atraem a eles, assiste às suas conversas, olha só, né? Alegra-se com suas alegrias e fica triste com sua tristeza, mas não aquela tristeza ansiosa da vida humana, aquela tristeza que ele sabe, né, que às vezes a gente está passando por uma situação de dificuldade, mas é para o nosso próprio bem, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, então todos nós estamos de alguma maneira passando por alguma situação que é para a nossa evolução, para a nossa melhoria, e às vezes é uma situação de dor, mas essa dor é acompanhada depois com benefício, né? Que é para a nossa purificação, para que a gente possa refletir sobre alguma conduta, sobre alguma coisa que a gente não está fazendo direito,
e às vezes a situação ela é um pouco penosa, um pouco dura, para que a gente possa parar, refletir e mudar, fazer a mudança de rota, né? Corrigir os nossos erros, para a gente possa ter uma vida mais equilibrada. E aí ele relata também que se esforça para emitirem bons pensamentos e, sobretudo, sobre a sua resignação. E faz alguns comentários, né? Para que a gente possa refletir sobre a vida futura. Que tudo isso que aconteceu com ele foi porque ele se preparou nesse momento, pensando no desencarne na vida futura. Que Deus está conosco sempre, não nos desampara. Mesmo diante das dificuldades, dos problemas, para a gente ter essa reflexão, fazer essa reflexão, né? Que tudo está conectado a Ele e jamais nós estamos desamparados. E ele fala para que a gente possa ter coragem, que a coragem para a gente enfrentar as dificuldades, para a coragem de ajudar o próximo, a coragem para que a gente possa se mobilizar em prol, né, da sociedade, das outras pessoas, não só, né, para nós mesmos, né? E que a gente possa ter a resignação, não aquela resignação de achar que o sofrimento é o ponto final, não, a resignação de passar pela situação e refletir, né, que a gente precisa passar por isso, mas sem reclamar, sem revolta, né, porque a providência divina prepara às vezes as situações para nós e a gente precisa ter essa resignação, que seria essa resiliência, essa capacidade de a gente poder passar pelas dificuldades e aprender com elas, né, sem murmúrio, sem revolta. Então ele faz esse comentário também. E então ele traz para nós, né, nesse momento final, já na parte final aqui da entrevista dele, a importância de nós crermos, né, na vida futura, que eu acho que é o ponto focal, né, que ele traz aqui, é que é ir se preparando, ir pensando nisso, né, e consequentemente nós vamos ter uma vida mais equilibrada, porque aí você não vai trabalhar só o sucesso na vida material, mas você vai trabalhar também a maneira como você enxerga as outras pessoas, o que você pode fazer de bom para as outras pessoas, e isso é muito importante, porque quando nós não estivermos mais neste plano, estivermos no outro plano, são essas virtudes que vão realmente nos colocar numa condição melhor. Então a reflexão para esse dia desse espírito feliz, né, é sobre isso, né, passando pelas 3 fases, né, do desligamento, do estado perturbativo e depois do despertar. Todos eles, né, trazendo assim que tiveram uma conduta, né, voltada para o bem, e isso ajudou muito que eles tivessem um pouco de serenidade, tranquilidade nessa passagem. Lembrando que a maioria de nós, se nós, né, não trabalharmos isso, com certeza teremos um estado um pouco mais levaremos mais tempo para ter esse despertar mais tranquilo, porque às vezes a gente está tão arraigado, né, assim, na questão material, que isso nos impede de ter uma clareza de pensamentos. Então acho que a mensagem final é isso, que nós devemos acreditar que fazer o bem, trabalhar na direção do bem, seria talvez o ponto focal para que a gente possa realmente ter uma passagem e ter uma vida espiritual mais tranquila, mediante o que nós fizermos aqui no mundo material, ok? Eu agradeço, por hoje é o que tínhamos, espero que todos fiquem bem e até a próxima, se Deus quiser.